principalmente a Águida, que vai fazer o tema da noite, e a todos aqueles que estão participando da reunião. Porque a intenção é, por meio desses ensinamentos, das palestras, virão os conhecimentos virão a possibilidade de uma mudança de atitude, que cada um, de alguma maneira, pode aproveitar do jeito que lhe aprouver, do jeito que conseguir. A intenção é essa. Os espíritos confiam que pelo ensinamento, pelo aprendizado, podemos avançar de uma maneira mais humana, onde o espírito exercita o seu intelecto, o seu entendimento, o seu bom senso, para mudar sem precisar sofrer. É um ato de amor da lei divina, porque somos criados à imagem e semelhança de Deus. A imagem e semelhança não é física, e sim a capacidade de pensar, de sentir, de agir segundo o seu livre-arbítrio. E desta forma não precisamos sofrer em todas as situações. Se o entendimento, se a mudança, se a compreensão vier primeiro, não há necessidade de sofrer. O Criador seria sádico em pretender que só pelo sofrimento que vale a mudança. Não é assim. A mudança vale sempre. Se o espírito despertar primeiro, o sofrimento não precisa existir. Senhor, abençoe a nossa noite, em especial a Águida, que vai trazer o ensinamento da noite. Os Anjos, livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, capítulo 9, primeira parte. Que haja seres dotados de todas as qualidades atribuídas aos anjos. Disso não se poderia duvidar. A revelação espírita confirma nesse ponto a crença de todos os povos, mas permitindo, ao mesmo tempo, que conheçamos a natureza e origem desses seres. As almas, ou espíritos, são criadas simples e ignorantes, ou seja, sem conhecimento ou consciência do bem e do mal, mas aptas a adquirir tudo o que lhes falta, o que fazem pelo trabalho. O objetivo, que é o mesmo para todas, é a perfeição, que alcançam mais ou menos rapidamente em virtude do seu livre-arbítrio e em razão de seus esforços. Todas têm as mesmas etapas a percorrer, o mesmo trabalho a realizar. Deus não contempla uns com mais do que outros, porquanto todos são seus filhos, e sendo justo, não tem preferência por ninguém, dizendo-lhes apenas: eis a lei que deve ser a vossa regra de conduta. Somente ela pode levar-vos ao objetivo. Tudo que lhe é conforme é o bem, tudo que lhe é contrário é o mal. Sois livres para obedecê-la ou infringi-la, e sereis, portanto, árbitros de vosso destino. Deus, então, não criou o mal, já que todas as suas leis visam o bem. Foi o próprio homem que criou o mal, ao desrespeitar as leis divinas. Se as observasse com rigor, jamais se desviaria do bom caminho. Os anjos são, portanto, as almas dos homens que chegaram ao grau de perfeição que a criatura comporta, fruindo em sua plenitude a felicidade prometida. Antes de atingirem o grau supremo, desfrutam de uma felicidade proporcional ao seu adiantamento. Felicidade que não se encontra na ociosidade,
entretanto, mas nas funções que apraz a Deus, confiar-lhes a que ficam felizes de desempenhar. Mais uma vez, boa noite a todos, sejam bem-vindos. O tema é sobre os anjos decaídos e a teoria do pecado original. Então está no livro A Gênese que nós estamos estudando, lembrando que no mês passado nós vimos a questão da raça adâmica, que são aqueles espíritos que foram exilados da capela e vieram para a Terra com a tarefa de auxiliarem aqueles que aqui se encontravam. Falamos também do tempo de constatação da existência do ser humano ou de espécies humanas na Terra que chegam a milhões de anos, mas do tipo Sapiens sapiens, por volta de 195 mil anos já se tem notícia dessa espécie estar sobre a Terra. Então, essa doutrina dos anjos decaídos e do paraíso perdido, já pegando o gancho desse tema que está no livro Céu e Inferno, nós vemos que é uma visão diferente daquela que se costuma admitir. Porque o que é dito, né, em algumas religiões ancestrais, como o judaísmo, o cristianismo, o hinduísmo, o budismo, eles tratam como se os anjos fossem seres diferenciados que foram criados perfeitos por Deus. Só que esses anjos perfeitos, teoricamente, alguns se rebelaram e receberam como castigo, veja só, como castigo assumir uma vida humana. Então, a vida humana seria um castigo para esses anjos. E, portanto, haveria o quê? Uma degeneração. Então, essa é uma teoria que muita gente tem aquela história, eu não sei ao certo, mas que a gente ouve falar de Lúcifer, né, que é a estrela da manhã, os anjos que se rebelaram contra Deus e foram, então, não é jogados a expressão, mas foram encaminhados à Terra para viverem como seres humanos. Na doutrina espírita, como está nessa harmonização, a concepção de anjo é completamente diferente. Qual é a concepção? É de um espírito evoluído, um espírito que atingiu o grau de perfeição possível. Se nós considerarmos a evolução do princípio espiritual, nós temos que aquela sequência que é dita, né, no livro dos Espíritos, do átomo ao arcanjo. Nós estamos já na nossa fase hominal, passamos pelos reinos anteriores e nos encaminhamos para a fase da angelitude. Então, isto é uma consequência. Então, veja, Deus não criou seres que seriam sempre perfeitos. Pelo contrário, o que nos informa a doutrina espírita através das orientações dos espíritos é que todos, quando entramos na fase humana, fomos criados simples e ignorantes e vamos fazendo de acordo com o nosso esforço, com o nosso trabalho, o nosso processo evolutivo, até alcançarmos um dia essa perfeição que é atribuída aos anjos por outras denominações de uma forma instantânea e gratuita pelo próprio Criador. Então, na doutrina espírita, não é essa a concepção de anjo. O que nós vemos? Quando esse anjo, que é criado perfeito, ele se revolta, ele é castigado. Então, é aquela moral heterônoma, a moral que depende do exterior. Então existe um Deus exterior que pune, tanto que ele é punido encarnando. E nessa condição existem as leis externas, vêm os castigos, as recompensas e as submissões. Já dentro da doutrina espírita, como nós já vimos,
é adotada, né, nos é ensinada a moral autônoma, que faz com que os espíritos, desde simples ignorantes, eles vão evoluindo, ou nós vamos evoluindo, não são eles, somos nós. E tem em si a própria consciência para lhes dirigir, para nos dirigir para os caminhos do bem. Então, nessa condição, nós vamos conquistar com o nosso trabalho a inteligência, o livre-arbítrio e o senso moral. Lembrando que tudo isso, né, passa pelo intelecto. Então, essas são as coisas que passam pelo intelecto. Então, a felicidade, ela não é como os anjos criados que já foram criados felizes. Ela é uma conquista do espírito decorrente do seu processo evolutivo. Esse é um dado bastante importante que nós precisamos ter em mente, não é? Então, Kardec nos traz nesse capítulo, ele fala que na Revista Espírita de 1862, ele toma como a hipótese sobre essa teoria dos anjos decaídos e como é o título, né, e do paraíso perdido, e que num primeiro momento era uma teoria sua e que ele submeteu à apreciação dos espíritos. Então, quando ele faz esse livro A Gênese, que foi publicado em janeiro de 1868, então passados 6 anos já daquela publicação de 1862, ele diz que essa teoria, esse ensaio, essa hipótese que ele havia admitido, que é o que nós vamos ver hoje, ela tinha passado pela prova do controle universal, que é receber a mesma mensagem ou muito similar de vários espíritos em vários locais diferentes que não tenham comunicação entre si. Então Kardec foi recebendo, então ele fala que essa teoria foi corroborada, então é assim que se dá, e ele é capaz então de afirmar que isso que ele diz é o que corresponde ao que acontece. E o que ele diz dessa teoria, né? Primeira coisa que ele considera em relação a esses anjos, se o anjo se rebela, ele não é perfeito, porque rebelar-se é decorrente de espíritos imperfeitos, espíritos que ainda têm caminhos a percorrer. A palavra anjo tem na sua etimologia, eles são enviados, mensageiros, e Kardec faz a pergunta, como Deus escolheria para serem seus mensageiros espíritos mais atrasados? Então essa teoria não combina, já que ele pode ser tomado, né, pode se rebelar contra a sua administração, o seu desejo, as suas leis. Então, e outra coisa que Kardec frisa é sobre a consciência. Então nós vimos a moral autônoma e a heterônoma. Na moral autônoma, o que nos é informado pela espiritualidade? Que a lei divina está inscrita na nossa consciência e que isso nos é outorgado no momento ou na fase da nossa passagem como espírito, como princípio inteligente, da fase animal para a fase hominal. Só que nós não entramos de posse disso instantaneamente, automaticamente. Faz parte do processo evolutivo ir compreendendo o que é isso. Portanto, nós já vimos que o livre-arbítrio ele é dependente do nosso grau de entendimento. Então, quanto mais nós entendemos, maior responsabilidade. Foi inclusive o tema que foi na segunda-feira no trabalho lá na casa, falando de como, dependendo do grau de conhecimento, a nossa responsabilidade vai aumentando. Então, nós vamos nos inteirando de todas essas leis, dos conceitos, conforme nós vamos evoluindo. Então, com isso, a nossa responsabilidade também vai se ampliando. Agora, a partir do momento que nós já temos este conceito, nós já temos essa ideia, por exemplo,
nós já entendemos dentro da nossa moral autônoma que matar não é de acordo com a lei divina. Então, se nós insistimos em matar, nós estamos nos revoltando contra a lei. Desrespeitar intencionalmente a lei é uma revolta e vai fazer com que nós procuremos, perante a nossa própria consciência, nos redimirmos. Não é o Deus lá fora que vai apontar o dedo e vai nos dizer. Ele vai, nós mesmos vamos buscar nos pacificar com a nossa consciência, aprendendo e nos redimindo. O que ele diz, né? Os mundos, porque nós estamos falando dos anjos decaídos, então ele fala, os mundos eles vão progredir fisicamente pela elaboração da matéria e moralmente pela depuração dos próprios espíritos, a evolução conforme nós vamos ficando melhores. Lembrando que só a depuração intelectual não é suficiente para um espírito ser bom. Nós precisamos passar pela nossa depuração moral. Então ele fala, só o avanço intelectual não é suficiente. E nós vamos trabalhar para que o bem predomine sobre o mal, e isso num processo constante e contínuo, de preferência ininterrupto. No mundo, quando chega a época de transformação, como é o que nós estamos vivendo aqui na Terra, o que vai acontecer? Vai acontecer que alguns espíritos, eles, pelo seu comportamento, pelas suas condições morais, podendo ter a intelectual boa, ele moralmente, se permanecer nesse planeta, nesse orbe, ele vai prejudicar aqueles outros que estão numa condição superior a dele. Então, se a atitude de um espírito representar um risco para o bem-estar espiritual de outros, então ele vai ser afastado. Isso nós já vimos que são os exilados, assim como nós recebemos os exilados da capela que não estavam condizentes com a nova condição do planeta. E nessas mudanças, então, nós vamos ter o quê? As emigrações, que são os espíritos que vão ser levados para outros orbes, e as imigrações, que vêm de outros orbes. Eles podem vir tanto de um mundo inferior, no qual o espírito alcançou uma condição melhor, fazendo jus a estar vivendo num planeta melhor, como pode vir espíritos de outros planetas iguais ou melhores, no sentido de acrescentar uma população boa para que a condição moral do planeta como um todo seja renovada para o bem. Então ele fala, o que se mantém no mal, ele é uma entrave para a coletividade. Então eles vão ser levados a outros mundos. Vão ser levados a outros mundos como? O que ele já adquiriu, ele não perde. Então ele vai ter a sua inteligência e vai ter a intuição do conhecimento. Então o conhecimento que ele já desenvolveu não lhe será tirado. É claro, é uma aquisição do espírito. Mas conscientemente ele não vai ter esta lembrança, mas ele vai ter uma intuição que vai lhe possibilitar desenvolver novas conquistas para esses mundos, em geral, menos adiantados, para os quais eles serão encaminhados. Então, eles vão expiar essas suas dificuldades numa série de encarnações, e o que vai acontecer, que é aí a teoria do Kardec, ele fala, quando um espírito que tem um adiantamento intelectual, mas não tem o adiantamento moral, ele é levado a um novo orbe, a um orbe mais atrasado, o que ele vai ser nesse orbe? Ele vai ser justamente esse anjo decaído, que ele tem condições superiores de comportamento, de conhecimento, mas ainda não tem de condição moral. E como ele vai se desenvolver? Justamente pelo contato com a população
desse orbe ao qual ele foi encaminhado. Isso é muito importante. Então, Kardec faz essa analogia como sendo esses espíritos exilados por sua condição moral inferior para mundos primitivos, mundos inferiores, nos quais eles são intelectualmente superiores e seriam esses anjos então. E o que seria o paraíso perdido? Justamente o lugar onde eles estavam. Porque o que vai acontecer? Nesse novo mundo, ele não terá as mesmas condições materiais que ele desfrutava no seu mundo original. Imagine agora, na Terra, com as condições de desenvolvimento tecnológico, de tudo que nós já temos. Um espírito sai daqui e vai para um mundo primitivo, ele vai ter de inventar a roda lá, ele vai ter de inventar o fogo lá, considerando que seja um planeta similar à Terra. A gente não sabe como é que funciona, mas digamos que seja similar. Então, ele vai ter de começar do começo. Então, é aquela frase que Deus fala para os espíritos. Dela, da sua nova terra, vamos considerar genérico orbe terra, dela tirarás o teu alimento com o suor do teu rosto. Então, para alguém que sai de uma condição como essa, para um mundo onde ele tem de começar do zero praticamente, ou de uma caminhada muito estreita, muito curta ainda, esse mundo do qual ele foi exilado vai ser o seu paraíso perdido. Então nós temos assim essa teoria que Kardec nos traz, falando justamente que o espírito, ao chegar nesse novo orbe, onde ele é intelectualmente superior, ele é esse anjo decaído. E o planeta do qual ele é proveniente seria o seu paraíso perdido. Lembrando que Kardec diz que essa teoria dele foi sancionada, digamos assim, pelos espíritos, pelo controle universal dos espíritos. O que vai acontecer com esses espíritos? Eles vão sentir saudades, eles vão querer voltar, e eles poderão voltar. Nós sabemos, por exemplo, que na Terra, de acordo com o que nós vimos em meses anteriores, os egípcios, eles eram o que tinham menos carga moral no seu comprometimento espiritual, desenvolveram altas tecnologias, conquistaram o direito de voltar para a capela. Tanto que hoje a população que lá vive não tem nada a ver com aquela que nós temos registros históricos da sua passagem sobre a Terra. Então os espíritos eles vão poder voltar se eles alcançarem esta condição. E no mundo de onde eles saíram, eles vão ser substituídos por espíritos melhores, como nós já dissemos. Aí o que mais vai acontecer? O mundo novo vai ser renovado e vai alcançar uma nova condição moral para a qual eles vão poder voltar um dia. Nós temos, Kardec frisa, embora tenha sido considerado no capítulo, nas páginas anteriores, ele fala, nós temos que a raça adâmica foi exatamente isso, porque eles eram intelectualmente muito superiores àqueles que aqui se encontravam na Terra. E Deus, na sua bondade, no seu amor, nós sabemos que o caso da capela, os espíritos, eles foram recebidos por Jesus, esses espíritos exilados, que prometeu a eles que viria a encarnar um dia entre eles. Aqui no livro, Kardec não tinha informação desta forma, então ele diz que Deus, que falou com os espíritos e lhe prometeu a vinda de um salvador entre aspas. Entre aspas porque ele não ia salvar, resgatar individualmente cada um. Esse Salvador viria lhes mostrar o caminho a ser seguido para que eles evoluíssem, para que eles crescessem, para que eles, se depois ainda quisessem, pudessem voltar para o seu mundo anterior. E quem que Deus enviou, no caso, Kardec nos diz, enviou o nosso Cristo. E ele fez o quê? Ele nos ensinou a lei de amor, a lei de caridade, de fraternidade.
ele não apenas ensinou, ele vivenciou todos os seus ensinamentos, ele deu exemplo daquilo que ele veio fazer para que nós não tivéssemos dúvidas de qual comportamento adotar, porque nós já sabemos que o que Cristo, o Evangelho de Cristo traduz para nós, as leis do Criador. Né? É uma nova, diferente forma de falar as mesmas coisas. Aquelas leis que nós estudamos no Livro dos Espíritos, lei de progresso, de reprodução, de justiça, amor, caridade, Jesus traduz numa linguagem que, sendo escrita pelos seus seguidores, se transformou no seu Evangelho de amor. Então, Jesus é esse prometido por Deus, a terra que veio trazer para nós aqui essa orientação para nos conduzirmos e voltarmos então ao colo, digamos assim, metafórico do nosso Criador. Então, além de Jesus, também são enviados espíritos superiores, não da mesma estatura espiritual de Jesus, mas espíritos superiores que são missionários, que nós sabemos, nós quando encarnamos com tarefas. Agora, missão já é coisa de espírito maior, porque vem com uma missão específica, com as suas devidas. Nós vimos já no começo do estudo de A Gênese, são os reveladores, que vêm os reveladores da religião, os reveladores na ciência, os reveladores na arte. Então nós temos várias categorias de reveladores. Então esses são esses espíritos superiores que são encaminhados diretamente por determinação de Jesus para nos auxiliar a dar uma acelerada no nosso processo evolutivo, que se dependesse apenas do movimento normal de todos nós levaríamos muito mais tempo. Então, mais uma demonstração do amor do nosso Criador por nós. Então, aí Kardec faz uma consideração que é absolutamente brilhante. Ele fala que a vinda de Jesus, né, sem a reencarnação, ela seria um contrassenso. Por quê? Imagina, se não houvesse a reencarnação, cada espírito que viria, ele seria a sua primeira existência. Então, o espírito que estaria encarnado na época de Jesus seria um espírito diferente daquele que veio na época de Adão, que seria diferente do espírito que está agora. Então, de que adiantaria Deus ter prometido enviar um Salvador se esse Salvador ele não é contemporâneo à encarnação dessas almas? Então, qual é o raciocínio? Apenas com a reencarnação, aqueles espíritos que vieram foram... quer dizer, Jesus veio para também aqueles espíritos que vieram. Então eles foram trazidos, exilados, Jesus prometeu que viria e veio um dia. Por quê? Porque esses espíritos foram passando por reencarnações e dentro disso chegou o momento que nas encarnações, ou eles estando encarnados ou no plano desencarnado, eles estariam na mesma época de Jesus e todos, independentemente da condição, eles estariam com a possibilidade de acessar esse conhecimento trazido por Jesus. Eu adorei esse raciocínio de Kardec, eu achei absolutamente brilhante. Ele fala assim: para corresponder à promessa de Deus, era preciso que se aplicasse às mesmas almas. Se fossem diferentes, estariam sendo responsabilizados por atos que não cometeram. Então, se o espírito, um cometeu o erro lá atrás, só que a hora que vem aqui, ele ainda apresenta o pecado original, sendo que ele acabou de ser criado, como é que ele poderia ter o pecado original se ele não era criado quando este pecado aconteceu, né? Já na condição de serem tais almas, aquelas exiladas da terra
seria a única interpretação racional do pecado original. E o espírito pagaria pelos próprios erros e não pelos erros dos outros. Então, quando o espírito ele vai enfrentar as dificuldades inerentes às suas encarnações, decorrentes do seu comportamento vindo de outros orbes, então ele estaria enfrentando o seu próprio pecado, a sua própria condição, e não pagando pelo pecado de outrem. Então ele fala que só assim se justificaria a vinda de Jesus. E repetindo uma coisa que eu já falei, o fato desse espírito, que é esse anjo decaído, ele vir para um planeta inferior, não implica e nem significa uma retrogradação espiritual. Por quê? Ele vai trazer na sua bagagem todo o conhecimento, o sentimento, tudo aquilo que ele já conquistou. O que vai mudar para ele vai ser apenas a sua condição de existência no plano físico, mas tudo que ele conquistou vai continuar sendo dele e ninguém poderá tirar, nem mesmo Deus, porque foi assim que ele fez suas leis. Então ele fala, o espírito leva tempo para eliminar as suas imperfeições. O espírito, nós sabemos como é difícil lutar contra as nossas imperfeições, contra as nossas dificuldades. Então, não vai ser encarnou, numa encarnação já limpa o campo, limpa a situação e já volta para o planeta de origem. Não, em geral não se dá assim. Então, o espírito vai precisar vivenciar muitas encarnações para que possa conquistar a condição de retornar, ou não, porque nós sabemos que temos espíritos aqui na Terra que optaram por não voltar, ou optaram por estender o tempo que ainda estão entre nós, como por exemplo o Dr. Bezerra. Ele já alcançou a condição de poder voltar para a capela e ele pediu autorização para permanecer aqui na Terra entre nós. Então ele fala, são necessárias muitas encarnações, conservam por longo tempo as suas tendências de origem, que é o seu pecado original. E só assim nós temos então a verdadeira justiça de Deus. E aí ele diz assim, o pecado original, considerado como a responsabilidade pela falta cometida por outro, é um contrassenso e a negação da justiça de Deus. Mas, considerado como consequência e resíduo de uma primitiva imperfeição do indivíduo, não somente admitido pela razão, como também a responsabilidade derivada dele está em total conformidade com a justiça. Então, nós vimos, assim, um complemento que Kardec traz para essa teoria dos anjos decaídos e do pecado original. Devolvo a palavra ao Newton.